Amigos, amigas, boa noite, meus caros colegas, minhas caras colegas, boa noite. Eu aproveito esta oportunidade para mais uma vez chamar a atenção de vocês sobre cada momento histórico e desta feita. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa é este movimento que iniciou ainda no século XVIII, mais precisamente em seu final. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que ocorreu na França em fins do século XVIII. E este movimento, esta revolução, este movimento revolucionário uniu os burgueses aos artesãos e aos camponeses. E o lema dessa revolução, o seu lema era Liberté, Égalité et Fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Como que estava a França? Qual era o contexto francês nessa época? A burguesia francesa, ela queria, a exemplo dos empresários ingleses, também terem a oportunidade de participar do governo para orientá-lo em seu próprio benefício. É válido dizer que a França era constituída por classes sociais distintas: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado, que era composto pelos membros do clero, os membros do alto escalão da Igreja Católica. O segundo estado era composto pelos nobres. E o terceiro estado era composto pelos burgueses e também pelos camponeses e artesãos. Entretanto, como os integrantes do segundo estado representavam 2% de toda a população francesa, o primeiro estado e o segundo estado, 2% da população francesa, enquanto que os integrantes do terceiro estado era a maioria, só que esses não tinham nenhum poder de decisão, não tinha nenhum poder de decisão, e a grande massa francesa, 98%, claro que destes 98%, tinha os burgueses, tinha os camponeses, tinha os artesãos, tinha também os sans-culottes, só que estes eram obrigados a trabalharem para sustentar não somente o monarca, mas também tinham que trabalhar para sustentar tanto os integrantes do primeiro estado, a saber, o clero, quanto os integrantes do segundo estado, a saber, os nobres. É válido ressaltar que os nobres e também os membros do clero, os integrantes do primeiro estado e do segundo estado, não somente estavam desobrigados de pagarem impostos, como também recebiam uma espécie de pensão por parte do monarca. Quem tinha que pagar os impostos? Os burgueses. Quem tinha que pagar os impostos? Os camponeses, os artesãos. E aí eu disse no início que a burguesia, ela queria seguir o mesmo modelo do que aconteceu lá na Inglaterra quando estourou a Revolução Burguesa. A burguesia francesa queria também participar das decisões do governo, queriam participar do governo para poder orientá-lo em seu próprio benefício. Afinal, essa classe social pagava impostos à coroa,
Ou seja, os burgueses pagavam impostos à coroa. Os camponeses pagavam impostos à coroa, enquanto os nobres e o clero não apenas estavam desobrigados, não tinha nenhum dever de pagar impostos, né? Estavam desobrigados desse compromisso, como eram eles os maiores beneficiários do dinheiro público. Ou seja, os burgueses, os camponeses, os artesãos tinham que trabalhar para sustentar a nobreza, tinham que trabalhar para sustentar aos integrantes do clero. E como eu havia dito no início, o primeiro e o segundo estado, 2% da população, enquanto que os demais eram 98%. Nessa época, a França, por mais que já havia se industrializado, mas a França, em relação à sua principal inimiga à época, a saber, a Inglaterra, a França estava atrasada. Atrasada porque o rei Luís XVI, segundo alguns historiadores, era um rei incompetente, não era um bom administrador. E a França sempre estava envolvida em conflitos, em guerras, e quase sempre essas guerras elas eram mal sucedidas, fazendo com que o Estado francês entrasse em crise, entrasse em decadência. O rei da França, claro, lembrando que o primeiro estado, o segundo estado, desobrigados de pagar impostos, ainda eram os principais beneficiários do dinheiro público. E ainda o rei da França, neste contexto, era o rei Luís XVI. Gastava grandes somas de dinheiro na manutenção de uma corte luxuosa e no financiamento de guerras, como eu disse, quase sempre guerras mal sucedidas. A França acabava de voltar de uma derrota. A França acabava de voltar de uma guerra mal sucedida, a chamada Guerra dos 7 Anos, envolvendo França e Inglaterra. E é claro que essa Guerra dos 7 Anos foi fundamental e acabou que a França não foi beneficiada. Quem foi beneficiado quem foram os beneficiados com esta guerra? As 13 colônias americanas. A saber, hoje os Estados Unidos da América. Porque quando a França perdeu a guerra para a Inglaterra, estava havendo um conflito lá na América, envolvendo as 13 colônias e a Inglaterra. As 13 colônias, devido às leis intoleráveis, lei do selo, lei do açúcar, lei do chá, enfim, estava em conflito. E aí é claro que muitos clamavam pela independência. E aí houve um embate, houve um conflito, a guerra envolvendo os Estados Unidos e a Inglaterra. E a França, para vingar-se da Inglaterra, o que a França faz? A França se alia às 13 colônias, se alia aos Estados Unidos da América pela independência norte-americana. E aí é claro que as 13 colônias então conseguem esta autonomia, conseguem a sua independência, tornando-se os Estados Unidos da América, que até os dias de hoje é a principal potência do planeta. Mas voltando novamente a Revolução Francesa. Disse a vocês que o rei da França gastava pesada soma em dinheiro, grandes somas na manutenção de uma corte luxuosa e no financiamento de guerras quase sempre mal sucedidas. E os negócios da burguesia francesa, chegaram a um ponto crítico, quando as mercadorias industrializadas da Inglaterra, olha novamente a Inglaterra aí, as mercadorias industrializadas da Inglaterra mais baratas do que as mercadorias francesas,
começaram a competir com os produtos fabricados na França, que eram produtos bem mais caros. Os produtos franceses eram bem mais caros do que os produtos ingleses. E com isso, o que acontece? Com isso, o que aconteceu? Neste contexto, no final do século XVIII, muitas mesmo, numerosas fábricas francesas foram à falência. E aí, é claro, a França já em crise devido a estes acontecimentos. E agora as empresas francesas indo à falência. Então o que acontece? Quando uma empresa fale, desemprego. Quando uma empresa fale, é mais trabalhadores desempregados, mais trabalhadores dispensados, mais trabalhadores sem emprego, sem trabalho, enfim. Então olha só, essa situação piora. Essa situação piora por quê? Porque na França aumentou o desemprego, aumentou o desemprego nas cidades e, é claro, o descontentamento popular. As pessoas, a população descontente com o rei Luís XVI, a população descontente com os nobres, a população descontente também com o clero, porque enquanto esses estavam desobrigados de pagarem tributos, de pagarem impostos, pesava sobre a população esses encargos, que eram encargos que realmente sufocava a população francesa. E aí veio com isso, desencadeou que uma grande crise na França. Olha só, no final do século XVIII, numerosas fábricas francesas foram à falência. Essa situação aumentou o desemprego nas cidades e o descontentamento popular. A burguesia uniu-se então a quem? Uniu-se então à população insatisfeita com o que estava acontecendo na França naquele momento. Então, a burguesia, aproveitando dessa situação, do descontentamento da população, da impopularidade do rei Luís XVI, da impopularidade, da insatisfação do povo contra o clero e contra os monarcas. Então, os burgueses aproveitam-se da situação e unem-se com esta massa popular, une a população insatisfeita para derrotar os velhos grupos privilegiados. Quem eram estes velhos grupos privilegiados? Eu estou me referindo ao primeiro estado, o clero. Eu estou me referindo ao segundo estado, os nobres, e a insatisfação de grande parte da população contra a monarquia, contra o rei Luís XVI. Vocês vão ver que lá na frente, um pouco mais adiante, no chamado terror, o rei Luís XVI, por mais que os girondinos se opunham a isto, mas os jacobinos acabaram guilhotinando ao rei Luís XVI. O rei Luís XVI teve a sua cabeça decepada, e um ano mais tarde a ex-rainha Maria Antonieta. Então, olha só, os burgueses unem-se à população descontente e insatisfeita para derrotar os velhos grupos privilegiados que, além de não pagar impostos, ainda recebiam uma pensão por parte do governo. E agora, olha só, a população insatisfeita, a burguesia aproveita a situação e une a essa população para fazer a revolução. Os camponeses também, os mais prejudicados, tinham trabalhado muito para pagar pesadas cargas tributárias, altos impostos. Então os camponeses também participaram da Revolução Francesa contra o rei, contra o clero e contra a nobreza. Então veja, eles não queriam permanecer como servos desses grandes proprietários, mas serem donos
de suas próprias terras. É válido ressaltar que essas ideias vêm lá de trás, lá do início do século XVIII, quando os filósofos iluministas, os filósofos esclarecidos, eles lutavam, defendiam a ideia de igualdade de direito, igualdade civil, defendiam a ideia de liberdade de expressão, liberdade de pensamento e o direito à propriedade privada. E agora veja que os camponeses se unem aos artesãos, se unem aos burgueses, se unem à massa insatisfeita, à população insatisfeita, porque eles não queriam mais serem simplesmente servos dos nobres, servos dos integrantes do clero, do alto escalão da igreja católica, do alto escalão da igreja. Não queriam mais ser simplesmente servos dos nobres, do clero, mas eles queriam ter direito, ou serem donos da sua própria terra, terem a sua propriedade privada. Então, pessoal, começa neste contexto, inicia-se a Revolução Francesa. No próximo vídeo, antes de entrar totalmente, já diretamente na Revolução Francesa, eu vou falar com vocês antes sobre a França pré-revolucionária, como estava a França antes da Revolução. Então, muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo. O próximo vídeo da Revolução Francesa, eu irei falar com vocês acerca da França pré-revolucionária. Um grande abraço, obrigado por assistir. Não te esqueça, se for útil para você, se você acha que é útil essas informações para os demais, não se esqueça de compartilhar. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.